Olá pessoal, então sejam bem-vindos à aula de Arduino. Hoje eu vou mostrar para vocês a placa e algumas informações importantes que a gente vai precisar daqui para frente. Então o que vocês estão vendo aqui é uma imagem da placa, da placa Arduino Uno. É uma placa bem comum, né? Tem um preço aí razoável, em torno de 50 a 60 reais, e é uma placa que a gente pode usar de várias formas. Ela é bem simples de usar e aí eu vou explicar algumas coisas. Primeiramente, ela tem um microcontrolador, que é esse ATmega 328. Existem várias outras placas que também são baseadas nesse microcontrolador. Uma das mais famosas é exatamente essa aqui da Arduino Uno. Essa placa, ela tem desse lado aqui as portas digitais. Depois vai ficar mais claro por que a gente precisa ter portas digitais e portas analógicas, que são essas 6 portas aqui embaixo. Então, dependendo do sensor e atuadores que a gente for usar, nós vamos usar ou a porta digital ou porta analógica. Ao longo aqui das próximas unidades a gente vai detalhando essas diferenças, ok? Nesse lado aqui a gente tem pino para resetar a placa, que no caso a gente não vai mexer aqui no curso. A gente tem 2 pinos de alimentação, o pino de 3.3 volts e o pino de 5 volts. Esses pinos aqui, eles são importantes quando a gente for precisar alimentar os nossos componentes. Então, a alimentação ela vai ser feita por esses pinos. Pode ser diretamente desses pinos para os componentes, ou a gente pode colocar um jumper, um fio, entre esses pinos e uma protoboard. Depois a gente vai ver isso também com calma. Esses 2 pinos aqui que estão escritos GND, GND vem da palavra em inglês ground, chão, né? Então esses pinos, eles significam pino terra, são os negativos aí. Então quando a gente for trabalhar com positivo e negativo, os pinos de 3.3 volts ou de 5 volts vão ser o positivo. E esses pinos ground, ou GND, tem 2 aqui do lado da placa e mais um aqui do outro lado da placa. Esses pinos vão ser o negativo. Então, depois a gente vai conversar mais sobre esses pinos de alimentação. Aqui a gente tem o plug do cabo USB. Para quem já viu aí a placa Arduino de perto, ela normalmente costuma vir com um cabo USB azul. E esse plug é exatamente esse cabo, né? Onde conecta esse cabo e faz a comunicação com o computador. Aqui é uma entrada de energia externa. Então, quando a placa não está conectada ao computador, ela pode receber alimentação de outra forma. Por exemplo, baterias de 9 volts ou outros tipos de fonte. Então, é nesse conector aqui que essas fontes vão ser plugadas, né? Só que normalmente quando a gente trabalha com a placa ligada ao computador, a própria entrada de USB aqui já faz a alimentação da placa, ok? Então aqui a gente tem alguns outros detalhes. Tem um botão de reset, em alguns casos ele aparece aqui, em outros casos ele aparece aqui em cima. Essa foto é de uma placa Arduino Uno original da Arduino, por isso que vem escrito aqui que é feito na Itália. Depois vocês dão uma olhadinha no vídeo complementar, que tem um TED Talk com o inventor da Arduino. É bem bacana a gente saber a história do Arduino, porque a ideia é uma plataforma de hardware livre, quer dizer que qualquer fabricante
pode seguir as especificações e fabricar placas Arduino. Então, tipicamente, as placas que a gente compra aqui no Brasil não são as originais. Alguns lugares aqui até vendem as placas originais, que tem essa informação aqui, né, que é feito na Itália, mas são, claro, bem mais caras por conta da importação. Mas essa aqui é uma foto, então, do Arduino original, mas as fabricadas aqui são bastante parecidas, às vezes com um detalhe ou outro diferente. Esse reset button pode ser um deles. Na original ele aparece aqui. Normalmente nas placas que a gente tem aqui ele vai aparecer nesse cantinho. Outra coisa importante para a gente saber aqui dessa placa é esse LEDzinho que vem com a letra L. É o que a gente chama de LED built-in em inglês, ou LED da placa. E esse LED, caso você não tenha um LED para usar no seu circuito, você pode fazer uso desse LED da placa. Ou também pode conectar um LED na porta 13, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, aqui tá alguns detalhes dessa placa, né? E à medida que a gente for utilizando aí os módulos e os componentes, a gente vai entendendo melhor a função das portas, a diferença entre elas e como que a gente vai usar. Então, vamos passar aqui agora para o Tinkercad, para vocês começarem a fazer os primeiros circuitos com o Arduino e a gente já começar a testar algumas coisas. Então, o primeiro circuito que eu vou fazer é um bem simples, só para a gente ver a placa funcionando aqui no simulador. É um circuito de blink. Blink é piscar. Então, aqui no Tinkercad eu coloquei um Arduino. E agora vocês vão começar a ver outras funções aí do Tinkercad, que é, por exemplo, essa janela aqui de código. Então, quando eu clico aqui em código, vai aparecer primeiramente aqui o que a gente chama de código em bloco. E para fazer esse LED piscar. Então, programação em bloco é para quem nunca teve muito contato aí com linguagens de programação. Então, ele é bem simples, inclusive é uma forma de ensinar programação até para crianças. Então, vou mostrar primeiro a programação em bloco, depois a gente passa para o código. Lembrando que a placa Arduino, ela interpreta um código aí baseado em C e C++. Depois eu vou falar aqui também da IDE da Arduino, mas por enquanto vamos ficar aqui no Tinkercad e aí eu vou esclarecendo algumas coisas. Então aqui a gente tem alguns blocos, esses blocos cinzas são comentários, tá? O que nos interessa aqui são os blocos azuis, que são blocos de saída, se vocês olharem aqui as cores, né? Você tem blocos de saída, de entrada, de comentário, que são esses cinzas, de controle, de expressões matemáticas e de variáveis. Então, depois a gente pode ir explorando também esses blocos. Mas o que eu quero agora é só o seguinte. Primeiro eu estou definindo a LED. LED incorporado é aquele LED da placa. Então, é o LED associado a uma porta 13. Eu poderia colocar esse bloco aqui, como eu poderia colocar esse bloco aqui, ó, definir pino, e aqui eu colocaria o pino 13 e seto aqui ele como alto. Então, em inglês, vem do comando em inglês high, tá? Que é a voltagem, melhor a tensão, mais alta. Quer dizer, vai acender o LED. Esse bloco laranja, ele é um bloco para aguardar, né? Esperar um segundo. Então, ele acende o LED, espera um segundo. E aí, ele muda aqui o comando para baixo, ou low em inglês, para indicar que está apagando o LED. E espera mais um segundo. E esses blocos, eles vão ser executados indefinidamente, enquanto a nossa placa estiver energizada, ela estiver ligada ou no cabo USB ou numa fonte externa. Então, se esse código aqui é bem simples, né? Ele acende o LED
espera 1 segundo e aí depois apaga o LED, espera 1 segundo, acende de novo e assim sucessivamente. Se a gente fechar aqui essa parte do código e fazer aqui a simulação, vocês vão reparar o LED acende e apaga durante 1 segundo. Então ele está piscando. Posso parar aqui. E uma outra forma da gente ver isso é vir aqui em blocos. E ao invés de ter só os blocos, eu quero ver o código texto também. Então, o código texto está aqui. Toda a programação para Arduino, ela tem basicamente dois procedimentos aqui. O primeiro chamado setup. Esse procedimento ele é executado apenas uma vez, quando a placa é inicializada, né, energizada. E a gente tem esse outro procedimento que é o loop, que é exatamente os códigos que vão ficar executando enquanto a placa estiver energizada. Então, aqui no setup, a única coisa que é feita é a configuração do pino 13, que é o pino daquele LED incorporado na placa, como output. Quer dizer o seguinte, que esse LED ele vai ser uma saída, esse pino vai ser um pino de saída. Quando a gente for usar atuadores, então os pinos vão ser como output, porque a placa vai mandar comandos e sinal de energia para os componentes que vão atuar no circuito. O LED é um atuador, porque o fato dele acender ou apagar está mostrando alguma informação, está então fornecendo uma saída do nosso programa. Quando a gente for trabalhar com sensores, por exemplo, sensores aí de temperatura, umidade ou qualquer outro tipo de sensor, que é um componente que vai captar informações do ambiente, nós vamos colocar os pinos como input ou entrada. Então, esse tipo de comando aqui é para indicar para a placa se a gente quer usar aquele pino como saída ou como entrada. Tá? Então, ao longo aí da próxima unidade, principalmente que a gente vai usar aí sensores e atuadores, isso vai começar a ficar mais claro. Mas já para vocês saberem essa diferença entre setar um pino em output e input. E no loop, estão aqui os nossos comandos. Eu tenho um comando de escrita digital no pino 13, onde eu coloco o valor high, que é da tensão mais alta, para acender o LED. Essa função digital write é porque o pino 13 é um pino digital. Então, você tem como ligar e desligar. É isso que quer dizer o digital. Eu só posso ter duas possibilidades de valores. Quando a gente for trabalhar com os pinos analógicos, vocês vão ver aí o analog write, ou melhor, o analog read. E aí depois nós vamos conversar sobre isso. Porque ao invés de ler só duas variações de valores, ele pode ler um intervalo indefinido aí de valores. Indefinido entre aspas. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Essa função delay é aquela função de espera. O valor dela é sempre setado em milissegundos. No caso aqui, 1000, né, milissegundos, então, ou seja, 1 segundo, igual a gente tinha visto aqui na programação em bloco. E a gente tem de novo o digital write, só que dessa vez com o valor de low, para poder apagar o LED, e aqui o delay para esperar ele apagado. Então vejam, né, que independente de vocês usarem código em texto ou em bloco, né, vai funcionar a gente fazendo aí tudo certinho. Uma outra forma de fazer esse circuito, né, que vocês viram que aqui o LED, quando a gente liga a simulação, ele é um LED muito pequenininho, né? Às vezes não fica aí tão evidente o que está acontecendo. Outra forma de fazer esse circuito é a gente acrescentar um LED externo
Lembrando da última unidade, que toda vez que for usar o LED tem que usar um resistor. Nesse caso aqui está um resistor de 220 ohms. Então vejam que a parte positiva aí do LED está ligada na porta 13 e a parte negativa na porta ground. Lembra da porta ground que eu falei? Negativo. Então positivo e negativo. Se a gente vier aqui na simulação, veja que agora a gente vai ver o LED externo também acendendo. Veja que o LED built-in ou o LED incorporado da placa continua piscando também. Esse LED externo aqui seria só para evidenciar melhor esse LED aí da placa. Então, agora é colocar aí esse LED externo e fazer ele piscar. Então, esses são os dois primeiros circuitinhos aí para a gente começar a trabalhar com o Arduino. Eu gostaria que vocês reproduzissem esses dois circuitos para começar a trabalhar aqui no Tinkercad com essa parte aqui de código. Tanto faz se vocês quiserem usar bloco ou texto, né? Fiquem à vontade, cada um escolhe o que achar melhor, tá? E vou propor uns outros códigos aí para vocês tentarem reproduzir. E depois eu divulgo aí as respostas dos próximos circuitos. Ok? Então divirtam-se aí com essas aulas aí do Arduino, né? E vamos ver se vocês conseguem executar, né? Montar e executar os circuitos que eu vou propor aí para vocês. Até a próxima então, pessoal!